a última vez em que um governo passou por tamanha turbulência e conseguiu manter uma base eleitoral mais ou menos estava dessa maneira que eu me lembre, foi na época dos governos do PT, em 2005, durante a crise do mensalão. Em momento algum, o Lula baixou de, digamos, 25, 20% de intenções de votos naquela época, indicando que era uma força política significativa. O Bolsonaro passou pelo mesmo processo. Depois disso, o que a gente tem é uma recuperação da economia e com ela um aumento também da aprovação do governo de Jair Bolsonaro. Isso foi verificado, um crescimento, digamos assim, marginal, mas constante, né? Um crescimento lento, mas constante nos últimos meses, que favoreceu, sem dúvida nenhuma, a candidatura dele, na medida em que aumentou o teto de eleitores possivelmente a serem convencidos pelo Bolsonaro. E o que eu diria que foi importante também, pelo menos nessas últimas semanas de campanha, foi a maneira como o bolsonarismo conseguiu mobilizar o antipetismo ainda prevalecente na sociedade brasileira. Né? Ele, em determinado momento, conseguiu mobilizar eleitores que, por alguma razão, haviam se afastado da sua base de apoio e que, no entanto, entenderam que uma volta do Lula, uma volta do PT ao governo, seria pior do que uma vitória do Bolsonaro. Agora, a outra parte da pergunta, que acho que é importante a gente também entender, e acho que essa é uma pergunta importante, houve um crescimento na reta final ou essa base de 40% dos votos válidos, mais ou menos, para o Bolsonaro, já havia se consolidado há mais tempo? E eu acho que essa pergunta é bastante importante para a gente entender, inclusive, o destino dos votos úteis, digamos assim, ou dos votos da terceira via. Porque se o Bolsonaro já havia consolidado essa base de 40%, significa que os votos de Ciro e Simone Tebet possivelmente podem ser distribuídos de forma pelo menos igual entre os dois candidatos. Mas ou seja, era uma base eleitoral que o Bolsonaro já havia consolidado durante a própria campanha, né? Não foi um fenômeno de voto útil. Por outro lado, se foi um fenômeno de voto útil, como tem defendido diretores dos principais institutos, eu vi pelo menos a diretora da Quest, do IPEC e do IPEC, Datafolha e Quest fazendo esse argumento, significa que o bolsonarismo bateu num teto, digamos assim, e que vai ser mais difícil angariar apoio para além desses 43% de votos válidos no segundo turno. Eu acho que essa é uma pergunta que fica. Eu, particularmente, vou querer ouvir a Carol sobre isso, evidentemente, mas eu não estou muito convencido de que esses votos efetivamente foram votos úteis. Não que eu não acredite nessa possibilidade, mas eu acho que qualquer explicação sobre a diferença entre as intenções de voto captadas nas pesquisas até sábado e o resultado eleitoral de domingo tem que lidar com o fato de que esse erro não foi generalizado pelo país. Foi um erro que foi concentrado em cinco estados, digamos assim, mas três principais: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo. Além disso, ainda Rio Grande do Sul também teve um erro, até em Pernambuco teve um erro também, mas eu diria que em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro e Minas Gerais, que realmente os institutos erraram. Então, ou os votos de Ciro Gomes, mais pró-Bolsonaro, estavam concentrados também nesses três estados, e isso pode ser visto nas pesquisas de opinião, pode ser averiguado, eu não consegui olhar esses dados ainda, ou então tem a explicação está no mínimo incompleta, né? O que a gente sabe é que, de fato, Ciro Gomes desmanchou. Agora, para onde foram esses votos ainda não está claro para mim. Então, eu gostaria de... Estou levantando essa bola, assim, sobre o crescimento do Bolsonaro.